Câmara aprova projeto que institui a campanha Abril Marrom de conscientização sobre a cegueira. Mais de 200 mil títulos são cancelados no Rio Grande do Norte. Os desafios para o envelhecimento ativo está em debate na terceira-feira Vida Mais RN. E ainda, Banco do Nordeste lança concurso para cargo de nível médio no estado. Isso e muito mais na edição desta quinta-feira, dia 27 de setembro, do Câmara Repórter. As políticas públicas de conscientização sobre os diversos tipos de cegueira serão efetivadas e destacadas no mês de abril, durante a campanha Abril Marrom. Essa foi a principal discussão da sessão ordinária desta quinta-feira. A matéria é de autoria do vereador Ney Lopes Júnior e tem o objetivo de estimular as políticas de conscientização sobre os diversos tipos de cegueira e doenças oculares. A aprovação da proposta inclui a campanha Abril Marrom no calendário de eventos do município. A iniciativa de apresentar esse projeto de lei foi criar de uma forma mais efetiva uma campanha de conscientização dessa doença que atinge parte da população, não somente de Natal, mas do estado do Rio Grande do Norte. Então, a partir de agora, nós teremos o mês de abril como uma referência para que nós possamos intensificar essa conscientização. Isso não significa que nos outros meses nós não vamos continuar esse trabalho, mas sem dúvida alguma, abril será uma referência para as pessoas portadoras de cegueira. No horário do pequeno expediente, a vereadora Ana Paula falou sobre a dificuldade da captação de recursos para a realização dos projetos aprovados na Lei de Djalma Maranhão. A parlamentar pediu mais sensibilidade aos empresários e lembrou que o decreto legislativo que cria o selo Amigo da Cultura foi idealizado para promover e dar visibilidade a essas empresas que apostam na arte e na cultura potiguar. Nós criamos uma homenagem a essas empresas, a empresa Amiga da Cultura, para que a gente dê publicidade a essas empresas que apoiam a cultura do nosso município, dar publicidade e também fazer um chamamento a outras empresas, porque não existe gasto, não existe custo adicional, pelo contrário, existe um grande benefício de incentivar uma cultura. Na reunião da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, foi debatida os desafios da rede de diagnóstico do câncer infanto-juvenil. O enfrentamento do combate ao câncer infanto-juvenil foi tema da reunião mensal da Frente Parlamentar dos Direitos da Criança e do Adolescente. Durante o encontro, representantes dos diversos órgãos públicos e apoiadores da campanha Setembro Dourado destacaram a atual situação das políticas públicas desenvolvidas para atuar com o tema aqui na capital potiguar e realizaram um balanço de todas as ações de conscientização realizadas na cidade. A vereadora Júlia Arruda, presidente da Frente Parlamentar, ressaltou a importância de debates como esse para avaliar os trabalhos realizados durante o mês de setembro e integrar os parceiros existentes. O que queremos é articular toda a rede e esse ano tivemos mais uma vez a parceria efetiva das secretarias do município, a Secretaria da Educação, a Secretaria da Assistência, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Comunicação, todos empenhados em capacitar sua rede, que está muitas vezes na ponta, que muitas vezes pode também colaborar para esse diagnóstico precoce. A presidente voluntária do Grupo de Apoio à Criança com Câncer, o GAAC, Francineide Damasceno, esteve presente e relatou os desafios existentes e avaliou as atuais políticas públicas e os avanços nas ações de prevenção. Claro que o diagnóstico ainda é o mais importante. Eu tenho, quanto mais cedo eu chego, mais chance eu tenho. Mas eu também tenho que chegar e encontrar uma rede pública que realmente dê conta de mim, que tenha os exames, que faça todo o procedimento necessário para que essa criança consiga ser um adulto curado. Para a oncopediatra representante da Liga Norte Rio Grandense contra o Câncer, a prevenção é importante, mas é preciso mais união dos órgãos e das redes de apoio para ajudar as crianças e adolescentes. Quando a gente fala diagnóstico precoce, é a precocidade dessas crianças chegarem e serem atendidas. Se a gente fala em precocidade, significa dar uma possibilidade de cura. E câncer é uma palavra que vem com estigma, que a gente pensa logo em algo maligno, que não tem um prognóstico muito bom. Na criança tem sim, a gente chega a uma incidência de 70% a 80% de cura,
Então são crianças que vão crescer, estudar, casar, ter filhos, mas que dependem do diagnóstico precoce. Sem ele, essas estatísticas ficam abaixo dos 50%. Eu luto pelo diagnóstico, eu luto pelo leito de transplante, eu luto pelo exame, eu luto pelo cadastro de medula óssea. Então, eu luto, nós lutamos, né? Nós todos temos que lutar. Começou em Natal a terceira Feira Vida Mais RN, que nesta edição tem o tema Desafios para um Envelhecimento Ativo. Aos 71 anos, Joana Dark não abre mão de uma alimentação saudável e de se movimentar sempre, seja caminhando ou nas aulas de dança. A comida da gente tem que ser uma comida meio balançada, né? Não pode ser aí tudo quanto tem vontade, não. A gente se balança bem, dança, se requebra, como diz o ditado, se abaixa, se levanta, faz tudo, né? A aposentada esteve presente na terceira edição da Feira Vida Mais RN. O evento é voltado à promoção da qualidade de vida na terceira idade. São mais de 40 estandes com oferta de diversos serviços voltados à saúde e à beleza também. É possível fazer, entre outras atividades, teste glicêmico, aferição de pressão, usar a balança de bioimpedância para saber a saúde, a idade biológica. Nós temos massagens, drenagem linfática, enfim, nós temos e cabeleireiro. Nós temos um cabeleireiro que é gratuito, inclusive. Você faz o cabelo, você tem manicure lá no salão e você tem maquiadora. Entre os estandes, um da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. No local, é feita uma avaliação e o direcionamento do esporte que melhor se encaixa no perfil do idoso. A Prefeitura de Natal, através da Secretaria de Esporte e Lazer, tem como propósito desenvolver mais atividades para a população idosa na nossa cidade. Além da feira, acontece também debates e palestras. Fábio Bruni vai abordar o tema da violência contra idoso, um assunto preocupante, já que 85% das agressões acontecem dentro de casa por familiares. O idoso, em geral, é agredido por um familiar, em geral um filho, homem que bate na mãe. Esses são o que indicam as estatísticas, né? As vítimas são mulheres, os agressores são homens. E isso mostra uma falta de compreensão do fenômeno da velhice, uma falta de entendimento de como que a gente vai perdendo autonomia, a gente vai perdendo a nossa capacidade de decidir sobre a nossa vida. E isso gera uma impaciência por parte dos filhos, que não compreendem a importância de cuidar do seu familiar e acabam incorrendo na violência. O setor da construção civil já acumula 51 meses de perdas. E quem vai contar pra gente o impacto disso é a repórter Mirela Lopes. Segundo o IBGE, o setor demitiu 61 mil trabalhadores no período que vai de 2014 a março desse ano. Desde 2016, nenhum empreendimento é lançado aqui no estado. E a perspectiva para os demais meses desse ano de 2018 é, de fato, de estagnação, segundo o Sinduscom, que é o Sindicato da Indústria da Construção Civil. Entre janeiro e agosto desse ano, 693 trabalhadores do setor foram demitidos, segundo o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. Mirela Lopes, para o Câmara Repórter. O Banco do Nordeste lançou concurso para cargo de nível médio no Rio Grande do Norte. As informações com Luísa Mendes. Serão 4 vagas para a função de analista bancário com remuneração de R$ 2.854. Os interessados em participar do concurso têm até o dia 15 de outubro para realizar a inscrição no endereço eletrônico www.cesp.unb.br. A taxa de inscrição custa R$ 59. Os aprovados poderão ser lotados em uma das 19 cidades com unidades do Banco do Nordeste. As provas estão previstas para acontecer no dia 2 de dezembro. Luísa Mendes para o Câmara Repórter. Mais de 200 mil títulos são cancelados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Antônio Neto. Mais de 216 mil eleitores tiveram título cancelado no Rio Grande do Norte por falta do cadastramento biométrico. Se eles fossem autorizados a participar do pleito deste ano, representariam 9% do eleitorado potiguar. E se eles se concentrassem em apenas uma cidade, seria o segundo maior colégio eleitoral, ganhando até para cidades como Mossoró.
Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, em todo o país, cerca de 3,4 milhões de eleitores tiveram o título cancelado porque não fizeram o cadastramento biométrico. Antônio Neto para o Câmara Repórter. E dando continuidade à nossa série de reportagens com os candidatos ao governo do Rio Grande do Norte, hoje vamos conhecer o perfil e as propostas de governo para as áreas da segurança pública, educação, saúde, desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda do candidato Herói Bezerra, do PRTB. Heronildes Bezerra da Silva, também conhecido como Heró, nasceu em Mossoró no dia 3 de abril de 1976. Ele atualmente exerce na área cristã diversas atividades ligadas à formação teológica e nos últimos 11 anos ocupa a presidência e também o episcopado no Palácio de Deus, IPDE. A este cargo vem acumulado também o de presidente da Confederação de Ministros Integrados Igrejas de Deus Evangélicas, o COMID. De 1989 a 2004, quando então membro da Igreja Batista Regular da Fé, foi líder de ministérios de missões e evangelismo, células vivas, exortação, jovens e adolescentes. Ocupa ainda, entre outros cargos, a presidência da UNABRE da Igreja Batista. Herói Bezerra ingressou na política há 10 anos na cidade de Mossoró, com o objetivo, segundo ele, pautado pela honestidade, seriedade e integridade. O candidato ao governo do estado pelo PRTB, Herói Bezerra, disputou 3 vezes as eleições. A primeira foi em 2008, quando ele foi candidato a prefeito em Mossoró. Em 2012, ele tentou a vaga de deputado estadual. E em 2016, a vaga de vereador em Natal. O candidato ao governo do estado pelo PRTB, Herói Bezerra, escolheu o Centro Comercial do Alecrim para realizar uma tarde de panfletagem ao lado de correligionários e apoiadores de campanha. O candidato começou a caminhada na Praça Gentil Ferreira, também conhecida como Praça do Relógio, por onde passam diversas pessoas todos os dias, sendo dos lugares mais conhecidos da capital. Lá ele ouviu reclamações sobre as condições do local, como a falta de policiamento e limpeza pública. Outro ponto abordado pela população foi a revitalização da histórica praça. Herói Bezerra passou pelos corredores comerciais do Alecrim, ouviu reclamações e conselhos de lojistas e ambulantes. No corpo a corpo, Herói teve a oportunidade de apresentar propostas em diversas áreas como saúde, educação, desenvolvimento econômico e segurança pública. O candidato também reencontrou alguns amigos de igrejas evangélicas localizadas no Alecrim. A nossa equipe, o candidato falou sobre as propostas de governo. Segurança pública. Nós pretendemos contratar mais policiais, nós precisamos a cada ano do nosso mandato ter 625 policiais e homens e mulheres, polícia civil, polícia militar, e isso ser acrescentado no momento em que a cada ano do nosso mandato nós teremos aí 625, ao total nós vamos, aos 4 anos nós vamos ter 2.500 novos policiais, homens e mulheres na polícia civil e militar, além de nós defendermos a criação de uma força extensiva denominada o Elefante Seguro, que vai trazer à nossa população muito mais segurança quando essa operação ela vai ser continuada 24 horas para estar também nas fronteiras, impedindo a criminalidade de avançar de outros estados para o nosso estado. Nós iremos trabalhar para que o Rio Grande do Norte possa ser mais seguro, possa ter mais paz. Educação. Temos que fazer um trabalho forte na educação. Precisamos de parceria com o setor privado. Nós temos que buscar condição de que a educação seja o fator essencial para que o cidadão possa ter acesso a ela. E daí nós pretendemos combater a evasão escolar, que tem sido uma constante nos últimos governos. E nós encontramos salas de aula esvaziadas, então nós pretendemos trabalhar junto aos profissionais da educação, pais de alunos, enfim, nós pretendemos dar uma nova cara na educação. Inclusive nós temos a proposta de fazer valer algo que nunca foi feito em governo nenhum, estabelecer para os professores um plano de cargo, carreiras e salários,
Além do mais, nós precisamos fortalecer muito mais o estudante, dando a ele condições para o primeiro emprego. Saúde. Nós pensamos uma saúde pública regionalizada, em que todo o estado seja alcançado. É inadmissível que apenas o Natal possa concentrar o maior índice de paciente. Ou seja, o estado ele precisa oferecer condição para que as pessoas que precisam da saúde possam ter na sua própria cidade. Então, para tanto, iremos trabalhar para que cada cidade tenha a condição de oferecer dignidade aos seus cidadãos nos seus próprios municípios. Então, nós estaremos trabalhando no sentido de ouvir também a classe profissional da área, porque só assim nós teremos condições de podermos fazer mais a partir do momento que o governo ele se abre e não e deixa de se fechar, como nós temos visto nos últimos governos e no atual, o governo totalmente indiferente. Desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda. A partir da nossa gestão nós iremos investir no Rio Grande do Norte, no sentido de que o Rio Grande do Norte ele pode ter poliglotas vendendo a imagem do Rio Grande do Norte lá fora para atrair turistas, para atrair novas empresas para se instalarem aqui, investir aqui, e nós iremos exatamente trabalhar nesse foco. Inclusive, nós pensamos também que no nosso governo nós vamos ter também a contrapartida da China. O Rio Grande do Norte tem comprado muitos produtos da China e nós precisamos exatamente que a China possa investir aqui através de parceria, onde possa ter doação de ambulância, onde possa se ter uma troca de experiência entre pessoal, uma troca de experiência de gestão, enfim, inúmeras conquistas nós prevemos para o nosso governo e nós queremos exatamente trabalhar focado no desenvolvimento, gerando emprego e renda. Nesta sexta-feira, a reportagem será com o candidato Robinson Faria, do PSD. E confira agora a agenda de campanha dos candidatos ao governo do estado para esta sexta-feira. Candidato Carlos Alberto, do PSOL, às 9 horas da manhã, caravana em Parnamirim. Às 3 da tarde, caravana em Extremóis. E às 7 da noite, caravana em Ceará-Mirim. Fátima Bezerra, do PT, às 9 da manhã, grava programa eleitoral. Às 3 da tarde, caravana Fátima pela RN, em Natal, Parnamirim, São José de Mipibu e Canguaretama. Carlos Eduardo, do PDT, às 9 da manhã, grava programa eleitoral. Em seguida, caravana 12 pela região central e oeste, às 5 da tarde, no município de Açu, e às 8 da noite, em Apodi. Robinson Faria, do PSD, às 10h50 da manhã, faz visita à empresa Sinsal, em Areia Branca. 4 da tarde, visita à empresa A&C, no centro de Mossoró. 5 da tarde, participa de Caravana da Verdade, em Serra do Mel, e às 7 da noite, Caravana da Verdade, em Baraunas. Dário Barbosa, do PSTU, às 3 da tarde, faz panfletagem nas proximidades do Viaduto do Baldo, na Cidade Alta. Às 6 da noite, participa de roda de conversa sobre saúde pública, na sede do PSTU, no centro de Natal. Breno Queiroga, do Solidariedade. Às 5h30 da manhã, caminhada na Ceasa. 8h30 da manhã, caminhada pelo Alecrim. 6 da noite, entrevista em São Gonçalo do Amarante. Herói Bezerra, do PRTB. 3 da tarde, reunião com assessoria de campanha e 7 da noite, lançamento da turnê 28RN. Freitas Júnior não enviou a agenda de campanha no tempo pré-determinado. As eleições deste ano terão emprego de 8 mil homens das Forças Armadas e militares. O papel de cada um no dia 7 de outubro foi apresentado em um evento ministrado pelo Tribunal de Justiça. Cada força de segurança terá uma atribuição própria para garantir a tranquilidade das eleições 2018. No Rio Grande do Norte, serão mais de 8 mil homens atuando no dia 7 de outubro.
O Tribunal Regional Eleitoral orientou os agentes civis e militares envolvidos na operação. Tudo já dentro do programado, assegurado, e hoje aqui um encontro final de integração, as forças se apresentando, conversando com os juízes eleitorais. Tivemos aqui uma palestra do Dr. Jarbas, vamos ter uma do Dr. Kleber, que é do Ministério Federal, e com a certeza de que teremos uma eleição tranquila, segura e transparente. No estado, só nas tropas federais, serão 3.600 militares extras, da Marinha, Exército e Aeronáutica. Os homens chegam ao RN 3 dias antes do pleito, vindos da Bahia, Pernambuco e Paraíba. Devem assegurar a votação e a apuração. Estamos em fase de reconhecimento dos locais em que nós seremos empregados. São 97 municípios, 39 zonas eleitorais e 780 locais de votação. E nessa fase agora nós estamos fazendo um ajuste fino com normas de conduta, regras de engajamento, procedimentos. E nesta tarde aqui no COGE do TRE, um mergulho na legislação sobre crimes eleitorais. A garantia da lei e da ordem nas ruas está a cargo da Segurança Pública. São 5.000 homens, número considerado mais que suficiente para auxiliar a Justiça Eleitoral com relação às condutas vedadas. É uma atuação conjunta, onde compete as forças de segurança, né, as forças armadas, garantir as eleições vão estar na rua em 97 municípios e as forças estaduais, Polícia Militar e Polícia Civil, cumprir o seu papel. Com uma experiência de 7 eleições, o juiz Jarbas Bezerra alertou sobre os comportamentos dos eleitores, com os quais os agentes de segurança podem se deparar. Segundo ele, a polarização política pode trazer problemas no dia da eleição. Numa eleição dessa, onde você vê nas redes sociais uma bipolarização, né, de forças, as pessoas terminando a amizade, brigando e tudo, eu acredito que isso pode ser levado às ruas. Eu não estou dizendo que vai ser, acredito. Mas uma coisa eu vou dizer para você que está nos assistindo. Com certeza, se você tentar fazer o que você faz nas redes sociais, você for para as ruas, você vai encontrar realmente uma resposta do Poder Judiciário com relação a isso. Mesmo assim, a expectativa do TRE é para uma eleição segura e tranquila. Tudo garantido, assegurado, e o empenho e o desejo de todos para que a eleição seja limpa, transparente, que o eleitor tenha liberdade de ir à urna e que possa ele votar consciente. O empresário Neivaldo de Lucena é o mais novo cidadão natalense. O título foi concedido em solenidade realizada na Escola de Governo. Neivaldo de Lucena Guedes mora em Natal há mais de 30 anos. Iniciou a carreira profissional no ramo de restaurantes, mas desde 1992 atua como empreendedor de eventos que promovem o turismo da capital potiguar, como a FIARTE, Feira Internacional de Artesanato. Para o empresário, o título de cidadão natalense é um reconhecimento do trabalho. Muita alegria, né? De perceber que todo um esforço, todo um trabalho que a gente tem desenvolvido durante esses 32 anos de Natal é reconhecido através desse título. E tenho aqui já filhas e netas, né, nascidas no Rio Grande do Norte, nascidas em Natal, então já me considerava assim natalense, potiguar de coração. A honraria foi uma ideia do presidente da Câmara, vereador Ranieri Barbosa, apoiada por grande parte dos parlamentares. Fiquei muito feliz e tenho o maior orgulho de entregar um título de cidadão a um homem que teve praticamente não teve a unanimidade da Câmara, seu título, como também a subscrição de vários colegas que subscreveram a essa titularidade. Não apenas a Ranieri teve iniciativa, mas vários estão também compondo a assinatura deste título. Então vejam que é aquilo que eu sempre disse, entregar um título de cidadão é valorizar aquelas pessoas que investem na nossa cidade, que têm serviços prestados à nossa cidade. E Neivaldo é exatamente esse exemplo, que tem dado uma dedicação, uma doação para o fomento e potencializar principalmente a economia criativa através do setor do artesanato de nossa cidade e do turismo.
A seguir, a entrevista com o vereador Ney Lopes Júnior do PSD. Aguarde! Eu espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. Estamos de volta com o Câmara Repórter e agora eu vou conversar com o meu convidado de hoje, que é o vereador Ney Lopes Júnior. Vereador, seja bem-vindo. Obrigado, Amanda. É um prazer estar participando de mais um Câmara Repórter. Bom, nosso primeiro assunto, vereador, são as emendas impositivas. Todo ano é uma polêmica muito grande, né? Porque alguns vereadores dizem que o executivo não cumpre as emendas e aí fica aquela discussão. Eu quero saber como é que está esse entendimento entre o legislativo e o executivo. Na verdade, Amanda, as emendas impositivas, nós vereadores, nós somos cobrados, quase que diariamente da população. Porque nós destinamos essas emendas para os postos de saúde, para a área de saúde, para a área de educação, para os mais diversos pleitos das comunidades, para a área de esporte. Nós temos muitos pleitos no que diz respeito à quadra de esporte, ginásios, poliesportivos, e nós destinamos essas emendas impositivas. E algumas dessas emendas já foram, de fato, liberadas pelo Poder Executivo e outras ainda não foram. Então, existe realmente essa dificuldade de liberar essas emendas impositivas, mas é preciso também compreender a dificuldade do município. É claro que nós temos a preferência e o desejo de atender a população, mas no meu caso, particularmente, eu procurei a secretária de Planejamento e ela me explicou aquelas emendas que poderiam ser liberadas de imediato e aquelas emendas que vão demorar um pouco para serem liberadas. Mas o mais importante é que essas emendas sejam liberadas. E eu faço aqui a ressalva de que essas emendas são para atender a população e não se deve ter nenhum tipo de preferência por vereador de bancada de governo, vereador de bancada de oposição. Não, as emendas impositivas, elas, como eu disse, elas são para a população, não diz respeito a bancadas. Então, alguns vereadores reclamam que suas emendas não foram liberadas, mas eu tive a compreensão de que essa dificuldade se dá em decorrência da dificuldade financeira que passa o município. Mas as emendas jamais poderão deixar de serem liberadas por parte da Prefeitura Municipal de Natal. Falando agora sobre a questão da licitação do transporte público, vereador. Esse projeto vai ser votado após as eleições? Como é que estão as discussões aqui na casa em relação a isso? A gente sabe que emendas foram apresentadas a esse projeto, né? E como é que está o entendimento, a conversa, entre os líderes? Esse projeto da licitação dos transportes públicos do município de Natal é um projeto extremamente polêmico, porque é um projeto que diz respeito diretamente a grande parte da população de Natal. De fato, foram apresentadas várias emendas, pelos mais diversos vereadores dos mais diversos partidos. A discussão ela precisa ser feita com a população, com a Prefeitura Municipal de Natal, para que essa licitação venha realmente a atender os anseios das pessoas que utilizam do transporte coletivo. Eu defendo que, assim como outros colegas vereadores, eu defendo que o transporte coletivo em Natal seja um transporte de qualidade. Porque hoje as pessoas, nós vemos nas ruas de Natal ônibus sucateados, ônibus que não oferecem a menor condição, as mínimas condições para que as pessoas possam utilizar. E com a passagem cara. Então, se a passagem é cara e não tem como se baixar esse preço sob a alegação de não ter viabilidade... Inclusive foi concedido um aumento antes do projeto ser votado pela Câmara. Exatamente, foi concedido o que não é correto. O que não é correto, mas... na votação desse projeto das licitações, a Câmara Municipal vai decidir as regras dessa licitação que será realizada pela Prefeitura de Natal, mas os vereadores, no meu caso particular, eu também o farei, apresentaremos emendas para que o transporte público de Natal passe a ser de qualidade. E dentro daquilo que for possível, a passagem venha
a ter um preço mais acessível para a população. Assim, dentro da casa, como é que é o trâmite, né? As emendas, elas foram apresentadas, essas emendas, elas terem que ser votadas, encartadas, para depois se votar o projeto, é isso? O projeto, na verdade, ele chegou aí para plenário, mas alguns vereadores apresentaram emendas. Então, quando as emendas são apresentadas em plenário, no momento da votação, o projeto deve obrigatoriamente, necessariamente, retornar para a Comissão de Justiça, a qual eu faço parte. Então, nós temos que analisar na Comissão de Justiça a legalidade e a constitucionalidade dessas emendas para que elas possam retornar também, né, para a Comissão Temática, a Comissão de Transporte, e só então vir ao plenário para a votação definitiva por parte dos vereadores. Agora só deve ocorrer depois das eleições. Só deve ocorrer após as eleições, até mesmo por uma questão de tempo. Não teria viabilidade legislativa para se votar esse projeto antes do período eleitoral, que estamos aí há 10 dias. Esta semana, vereador, nós tivemos 2 convocações atendidas aqui pela Câmara, né? A vinda do Procurador-Geral do município, que veio prestar esclarecimento sobre o TAG, que é o termo de ajustamento de gestão, que foi assinado com o Tribunal de Contas do Estado. Qual a avaliação que o senhor faz em relação aos esclarecimentos feitos, então, pelo procurador? Eu acho que a convocação foi válida, né? O procurador se dispôs de imediato a comparecer à Câmara, não somente para prestar esclarecimentos aos vereadores. Nós tínhamos pessoas da população, né, da sociedade, nós tínhamos servidores que participaram. Eu participei da convocação e o procurador, Carlos Castrinha, ele foi bastante elucidativo, né? Ele foi bastante honesto nas suas colocações, explicitando para quem estava participando da convocação, explicitando todos aqueles pontos, né, que causavam mais dúvidas, né, e que necessitavam mais esclarecimentos. Então, eu considero extremamente positiva, sobretudo a vinda do procurador. Né, e o que foi que provocou a vinda dele? Né? Qual que era o questionamento? Na verdade, eu considero que a convocação do procurador Carlos Castrinha foi uma convocação muito mais política. Né? Foi os vereadores de oposição, né, que estão no seu direito, não tenho nada contra isso, mas foi uma convocação muito mais política do que uma convocação muito mais técnica. No entanto, foi salutar, como eu disse, o procurador não se negou a vir, né, e veio, eu pelo menos não percebi nenhum ponto que teria causado a convocação. Claro que tiveram vários pontos que foram esclarecidos, mas para causar a convocação eu não vi nenhum ponto que fosse assim de extrema importância, mas considero como positiva a vinda do Procurador-Geral à Câmara Municipal. Já a vinda do presidente do Instituto Natal Prev teve um foco específico, ele veio falar sobre a falta de repasses da Prefeitura para a Previdência Social. A minha conclusão da convocação é que nem todos os fatos foram esclarecidos, é preciso se aprofundar mais nessa questão da Previdência do município de Natal. Um dos pontos é a questão que não há, de fato, um número concreto da dívida, é isso? Exatamente, o número exato da dívida não foi dito, né? Não se sabe o número exato, apesar de nós vivermos hoje num mundo absolutamente modernizado, né? De computadores, de programas altamente modernos, mas o número exato da dívida não foi dito. É por isso que eu estou dizendo que os fatos ainda precisam ser apurados, né, com mais detalhes para que a gente possa ter uma conclusão mais exata. E o que deve acontecer agora no dia 25 de outubro, quando o presidente do Natal Prev deve voltar a casa, não é isso? Exatamente. Ele vai retornar à Câmara Municipal e eu espero que ele traga, porque é um problema, de fato, que precisa ser esclarecido. Nós não podemos deixar isso de escanteio, né? É preciso ter realmente um esclarecimento aos vereadores e, sobretudo, à população de Natal. A gente vai mudar completamente de assunto agora para falar sobre o Abril Marrom, né, que é um projeto de conscientização aos tipos de cegueira. É de autoria do senhor, né? Sim, eu aprovei um projeto na Câmara Municipal, eu fui procurado pela Associação de Cegos do Estado do Rio Grande do Norte e nesta reunião, nesse encontro que eu tive com os diretores da associação, eles me solicitaram, eles fizeram um apelo, né, para que eu pudesse apresentar um projeto de lei na Câmara para incentivar uma campanha de conscientização com relação à cegueira e aos portadores de doenças oculares graves. Então, eu apresentei o projeto, Abril Marrom, que é justamente com esta finalidade. Isso não significa que nós vamos atuar e fazer uma campanha somente no Abril Marrom, mas não deixa de ser
um ponto positivo, né, um ponto, digamos assim, que nós vamos intensificar as atividades no sentido de promover a conscientização, né, que é preciso ter com relação a essa doença que afeta boa parte da população natalense do estado do Rio Grande do Norte. Muita gente não sabe, e que muita gente não sabe, sobretudo isso. Né? Muita gente não sabe da quantidade de pessoas que são acometidas com essa doença e eles, evidentemente, estão dentro desse trabalho permanente. Então, eu fiquei satisfeito com a aprovação, foi aprovado por unanimidade por parte dos vereadores e darei continuidade ao meu trabalho nessa área, apesar de não ser médico, né? Mas tem uma boa atuação junto a essas associações, sobretudo no que diz respeito a campanhas de conscientização. Vereador, muito obrigada pela sua entrevista e boa sorte. Eu que agradeço, o prazer foi todo meu. Essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. Muito obrigada pela audiência de todos. Na sexta-feira a gente está de volta. Tchau, até lá.